Quando a gente pensa em realeza, o que vem à cabeça? Batalhas épicas, herança, coroas, né? Mas a história do primeiríssimo rei de Israel começa de um jeito bem diferente. Pensa assim, com jumentas perdidas e um homem que, na verdade, não queria o trono. Vamos mergulhar hoje na jornada profundamente humana de Saul. Pois é, essa pergunta aí, ela tá no centro de toda essa história. É a jornada de um homem que foi escolhido para algo grandioso, mas que, na hora H, no momento do chamado, a primeira reação dele foi se esconder. Então vamos lá. A nossa história não começa num palácio nem num campo de batalha. Ela começa com uma tarefa bem comum: encontrar alguns animais que se perderam. Olha só o perfil do nosso futuro rei. Saul não era um príncipe nem um general famoso, nada disso. Ele vinha da tribo de Benjamim, que era a menorzinha de Israel. A vida dele era super comum. E quando a gente encontra ele na história, o foco dele é um só: achar as jumentas do pai que tinham sumido. Ele mesmo tinha uma visão bem humilde de si. Quando confrontado com seu destino, ele responde algo como: Eu, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas? Claramente, ser rei não passava pela cabeça dele. E aí, no meio dessa tarefa do dia a dia, acontece o extraordinário. O profeta Samuel, que era o grande líder espiritual da nação, encontra Saul e ali, em segredo, derrama óleo na cabeça dele. Naquele instante, a vida de Saul muda para sempre. Mas o que significava essa tal de unção? Não era uma coroação com ouro e joias, não. Era um ato religioso muito profundo. O óleo era o símbolo do Espírito de Deus capacitando uma pessoa para uma missão divina. A mensagem era bem clara. Quem estava fazendo a escolha era Deus, não os homens. E qual a reação de Saul a essa notícia monumental? Silêncio. Quando ele encontra o tio, ele comenta que as jumentas foram encontradas, mas e o fato de ter sido ungido rei de Israel? Sobre isso, ele não diz uma única palavra. Essa descrição toda mostra o tamanho do peso e talvez o choque da responsabilidade que tinha acabado de cair sobre ele. Saul precisava de mais do que a palavra de um profeta. Ele precisava de provas. E é exatamente isso que Samuel oferece para ele em seguida. Uma série de sinais para transformar a dúvida dele em fé. Samuel descreve o futuro imediato do Saul com detalhes impressionantes. Não eram palpites vagos, eram eventos super específicos e que podiam ser verificados. Tudo isso foi desenhado para dar a Saul a coragem que ele precisava para aceitar essa missão. Era a prova de que Deus estava, de fato, com ele. Então, o ponto crucial é este. Os sinais não eram só para provar um fato. A ideia era provocar uma transformação. A promessa era que o Espírito de Deus iria capacitar Saul, transformando ele de um simples homem do campo em um líder. A mudança seria tão profunda que ele se tornaria um novo homem. E acontece, exatamente como previsto. Ao encontrar o grupo de profetas, algo se acende em Saul. O Espírito de Deus o preenche e ele começa a profetizar, a louvar a Deus com um fervor que ninguém esperava. Para quem o conhecia, a cena foi absolutamente chocante. Essa pergunta acabou virando um provérbio em Israel. Era uma expressão de espanto, usada quando alguém fazia algo completamente inesperado. E isso ilustra perfeitamente a surpresa do povo ao ver aquele homem comum, que até então não era conhecido por ser muito religioso, agindo como um porta-voz inspirado por Deus. A confirmação privada de Saul estava completa. Agora, a gente vai para a revelação pública em Mispá, onde a nação inteira estava reunida para conhecer seu novo rei. O clima estava tenso. Samuel lembra ao povo que aquele desejo por um rei humano era, na verdade, uma rejeição ao governo do próprio Deus. Eles queriam um líder que pudessem ver, tocar, e, ao fazer isso, estavam plantando sementes de egoísmo e rebelião para o futuro. Então, o processo começa. Usando um método de sorteio sagrado, Samuel vai eliminando as tribos, uma por uma. A tensão aumenta. A tribo de Benjamim é escolhida. Depois, o clã de Matri. E por fim, o nome que já sabemos é anunciado: Saul, filho de Quis. A nação inteira prende a respiração. O grande momento chegou. O novo rei foi nomeado, mas ele não está em lugar nenhum. Um anticlímax total. Procuram por ele, mas nada de Saul. A resposta divina vem, ele está escondido no meio da bagagem. Para pensar nisso. O homem escolhido para liderar uma nação, no momento da coroação dele, está se escondendo.
Isso diz muito. Reflete tanto uma modéstia genuína quanto um medo avassalador da responsabilidade que o estava esmagando. Eles o tiram do esconderijo e o apresentam ao povo. Mas a reação, desde o primeiríssimo momento, não é unânime. A primeira coisa que todo mundo nota é a aparência dele. Ele era exatamente o que o povo pediu. Um rei imponente, que eles podiam ver. A estatura física dele cumpria perfeitamente o desejo de Israel por um líder que impressionasse visualmente. E a maioria do povo responde com entusiasmo. O grito "Viva o rei!" ecoa por Mispá. Eles têm o rei deles. A aclamação está feita. Mas nem todo mundo comemora. Um grupo de desordeiros o despreza. Eles olham para Saul, o fazendeiro da menor tribo, e duvidam abertamente da capacidade dele. O reino de Saul já começa com essa fratura, com essa divisão visível. E aqui a gente vê o primeiro ato de Saul como rei. Diante do desprezo, da insubordinação, ele não reage com raiva ou com força. Ele se faz de surdo. E essa paciência foi a maior evidência de que o Espírito de Deus estava com ele, dando a sabedoria necessária para reinar. Uma sabedoria que, tragicamente, ele não manteria por muito tempo. E assim começa a monarquia em Israel. A história de Saul nos deixa com essa pergunta fundamental. O que é a base da verdadeira liderança? É a aparência imponente? É a aclamação da multidão? Ou será que é uma transformação interior que permite liderar mesmo diante do medo? A jornada de Saul mal começou, e ela já nos força a questionar o que realmente qualifica alguém para o poder.